Hoje eu quero bater um papo muito sério com vocês. Brincadeira, não vai ser tão sério assim, afinal a gente vai falar de literatura de comédia. Mas eu quero mergulhar um pouco nessa literatura e falar de alguns títulos específicos com vocês. E aí, bora rir um pouco e falar sobre livros? Que tal um café? Oi, muito prazer! Eu sou a Nath, sou autora de Os Ares de Luísa, Matérias do Coração e também sou preparadora de textos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre literatura de comédia. E eu quero falar isso porque eu amo literatura de comédia e eu não acho tantas oportunidades assim nas estantes, nas livrarias, quanto eu gostaria de achar. É mais comum a gente achar literatura de comédia quando a gente fala de textos curtos, como crônicas, por exemplo, ou até contos de comédia. Mas o que eu quero falar hoje aqui nesse vídeo é sobre textos longos, sobre romances, sobre dramaturgia ligada à comédia e que esteja publicado em formato de livro. Seja ele livro físico, seja ele em e-book. E quando eu tô falando de comédia, eu tô falando de comédia sendo apenas comédia. Eu não tô falando, por exemplo, de comédia romântica, porque a gente tá cheio de oportunidade para ler comédia romântica. Eu quero falar de comédia, só comédia, sem estar ligado a um outro gênero seja principal, né? Porque quando a gente fala de comédia romântica, a comédia não é o foco é o romance. A mesma coisa quando a gente fala de, às vezes, algum mistério que tem a comédia, como Scooby-Doo. Scooby-Doo, o foco não é a comédia em si, ela está ligada ao mistério, eles vão descobrir um mistério. Ou quando a gente lê algum livro de aventura que tem um personagem engraçado e que rouba a cena. Legal, ele é engraçado e rouba a cena, mas ele não é um livro de comédia, é um livro de aventura. Eu tô falando de 100% comédia. Vou contar um pouquinho da minha experiência com a literatura longa de comédia. O meu primeiro contato com essa literatura longa foi a partir de A Comédia dos Erros, do William Shakespeare. E eu digo que foi antes mesmo de eu ter contato com o Ariano Suassuna, né, que é um grande autor dramático de comédia também, é o autor de O Alto da Compadecida, por exemplo. Por quê? Porque o meu irmão, ele é ator, e ele atuou em uma montagem de A Comédia dos Erros. E eu ri muito nessa montagem, e eu quis ler o texto. E foi quando eu conheci o texto de A Comédia dos Erros, que é hilária, e foi a primeira vez que eu entrei mesmo em contato com um livro longo, uma história longa de comédia. Claro, assim como O Alto da Compadecida é uma história dramática, ou seja, ela é escrita em forma de roteiro, né, para o teatro, para atuar, mas mesmo assim é um texto longo de comédia e está publicado em formato de livro. Inclusive, indico demais A Comédia dos Erros. Ele conta a história desses quatro gêmeos. Assim, são 2 irmãos gêmeos e 2 irmãos gêmeos. 2 ricos e 2 pobres. E aí, esses pobres viram criados desses irmãos gêmeos ricos. Só que aí eles se separam, né? Esses 4 aí se separam, ficando em uma parte da cidade um rico e um pobre, e na outra parte da cidade, ou do mundo, não lembro direito, um rico e um pobre. E aí, certo dia, eles acabam indo para a mesma cidade. E acaba sendo uma confusão, porque, por exemplo, esse irmão rico acaba falando com esse irmão pobre como se eles fossem o criado, né, do outro, mas é o outro irmão, e putz, é muita confusão e é muito engraçado. É muito engraçado. Super indico que vocês leiam. Deu até vontade de ler de novo agora, contando a história, e ver uma montagem também, porque realmente é muito engraçado. E a partir daí, eu comecei a ir atrás mais de leitura de comédia, porque eu amo comédia, adoro escrever comédia também, mas sempre nutrei muita oportunidade curta, então crônicas, contos, como eu disse no início do vídeo. Então eu conheci o Kafka. Muita gente pode considerar o Kafka como comédia, né? Apesar dele ter ali toda a sua base bem crítica sobre a sociedade e tudo mais, o Kafka ele traz certas situações que são tão inusitadas que faz a gente rir, né? Então, poderia ser um pouco considerado como comédia, mas o Kafka ele não é um autor que me pegou muito em suas obras, não, tá? Eu li e tudo mais, mas
ele não foi aquele que me conquistou. E ano passado eu entrei em contato, conheci Gay de Família, do Felipe Fagundes. Inclusive essa edição aqui tá fechada, tá no plástico, porque eu vou dar esse final de semana de presente para minha prima de aniversário. Mas eu li ele em e-book ano passado e eu fiquei completamente apaixonada pela escrita do Felipe e pela história de Gay de Família. Ele foi o livro mais engraçado que eu já li. E eu ria alto. Eu tinha que ler em casa, porque eu sabia que se eu fosse ler na rua, eu ia passar vergonha, de tanto que eu tava rindo. Eu chorei de rir em certas cenas. Eu tinha que contar pro Renan, meu marido, eu tinha que contar alto as cenas para ele poder rir comigo, porque eu precisava compartilhar o que eu tava acontecendo aqui nesse livro. Ele é muito engraçado. Ele foi o livro mais engraçado que eu li. E ele me apaixonou para procurar mais livros de comédia. Principalmente comédia brasileira, porque a comédia brasileira, ela fala diretamente com a gente. Ela traz coisas que a comédia de outros países não trazem, né? Porque tá aqui na nossa sociedade. Ele traz piadas, ele traz questões aqui nessa comédia que em outros lugares do mundo, às vezes não fazem sentido o quanto fazem aqui. E isso é a coisa legal da comédia. Ela trazer certas questões que são regionais e também trazer questões sérias, mas de uma forma divertida que vai alcançar muita gente. E é justamente o que o Felipe Fagundes faz aqui em Gay de Família. A história do Gay de Família conta a história desse menino, Diego, que ele é gay, no caso, mas a família dele não aceita. E um dia o irmão dele deixa os 3 filhos com ele para ele ser babá. Um irmão que há tempos não falava com ele vai lá e pede esse favor, seja babá dos meus 3 filhos. E aí é o caos na vida dele receber essas 3 crianças em casa. Primeiro que ele nunca cuidou de criança. Segundo que ele nem tem contato com essas crianças, porque há anos o irmão dele não fala com ele porque ele é gay. Então, é muito engraçado. É uma situação muito engraçada e que coloca ali esse personagem em um lugar de decisões também, né? E de amadurecimento também. Então, traz muitas situações cotidianas que nós vivemos no nosso dia a dia, seja você tendo criança, seja você não tendo criança em casa, e traz essa reflexão também no final. É muito bom, tá? É muito bom. E realmente me fez ir atrás de mais livros de comédia para ler. E também vontade de escrever, né? Livros de comédia. E um outro livro de comédia que eu li esses dias foi o Cornélio no Fim do Mundo, da Helid, que é uma autora da editora Flive, esse livro lá da editora Flive. Quando eu vi que era um livro de comédia, eu falei, tenho que ler. Porque lá vou eu na minha busca por livros longos, né? Histórias longas de comédia em literatura. E essa é uma comédia que ela mistura com ficção científica, diferente, né, do Gay de Família, que é uma comédia que tá na vida real aqui, é simplesmente comédia, ponto final, é uma comédia familiar. Enquanto aqui a gente tem uma ficção científica com comédia. Só que, na verdade, é o contrário. Ela é uma comédia com ficção científica. Porque o foco aqui não é a ficção científica. A ficção científica, o que acontece aqui é o mote ali. Mas o que leva a história a rodar são as partes de comédia. Né? E isso é muito legal. O livro conta a história do Cornélio, que ele é esse morador de rua que um dia é abduzido. E nessa abdução, com o jeitão dele, gente, Cornélio, ele é um personagem muito engraçado, assim. Eu adorei o jeito quando ele narra, né? Ele narra o começo da história. Eu ri muito. Nessa abdução, ele acaba mostrando para os alienígenas que a Terra é um lugar que precisa de uma intervenção. Por quê? Porque é o Cornélio que foi abduzido e, cara, ele fala o que ele vem na mente dele, é muito engraçado. E aí ele volta pra Terra e avisa todo mundo, né? Gente, a gente vai ser acabado, que a Terra tá correndo perigo. Mas quem que vai acreditar no mendigo? Ninguém. E aí a história segue daí, né? De como ele vai fazer para salvar a Terra
desses alienígenas que abduziram ele. E é um livro muito engraçado, também traz muito do cotidiano, né, do brasileiro e, infelizmente, do cotidiano desses moradores de rua e tudo mais. Então, é mais uma literatura de comédia que apareceu para mim e eu não perdi a oportunidade de conhecer. Eu sei que o Fernando Sabino, muitos consideram também o Grande Mentecapto como um livro que pode ser considerado comédia. Eu ainda não li, mas, né, fica aí mais um título que pode ser para quem estiver procurando títulos de comédia para ler. E também algumas obras do Nelson Rodrigues. Acho que pelo jeito do Nelson Rodrigues acaba se tornando comédia, mesmo que ele não quisesse, acaba se tornando uma comédia. Pelo menos certas partes ali do livro. Mas eu realmente sinto falta de títulos que trazem a comédia como principal. Não é o romance o principal, não é a história de suspense o principal, não é o drama familiar o principal. O principal é a comédia, são as situações inusitadas, é aquilo que vai nos fazer rir e vai nos fazer, às vezes, fugir de um mundo que não é tão legal assim, ou às vezes também pensar criticamente sobre esse mundo de uma forma leve e de uma forma divertida. E aí eu gostaria de terminar esse vídeo com um convite para a gente continuar essa conversa. Se você conhece algum livro de comédia, se você já leu algum livro de comédia que te fez rir, te fez gargalhar, deixa aqui a indicação aqui nos comentários, porque eu quero muito conhecer mais e eu tenho certeza que quem chegar nesse vídeo vai querer conhecer para além desses títulos que eu falei aqui. Mas lembrando que a comédia ela tem que ser o principal ali no enredo, ela tem que ser o gênero principal. Não comédia romântica, não um drama familiar, não um mistério que tenha comédia, mas uma comédia em todo o seu cerne, sabe? E eu vou aproveitar para também, sempre que eu achar um livro de comédia legal e que eu queira indicar, eu vou deixar aqui nos comentários. Eu vou colocar um comentário meu indicando o livro e falando um pouquinho sobre ele, para caso vocês queiram também ler mais alguma coisa e esse vídeo chegue para você depois que eu já tenha colocado alguns comentários por aqui. Vamos tornar desse vídeo aqui um antro de pesquisa para quem está procurando por textos longos e engraçados. Quem está procurando o quê? Uma boa gargalhada. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.